A vida muitas vezes nos coloca em caminhos que parecem escuros, cheios de incertezas, onde o coração se pergunta se ainda existe esperança. Há momentos em que as forças parecem acabar, os sonhos parecem distantes e as respostas parecem silenciosas. Mas a Bíblia nos lembra repetidas vezes que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando não conseguimos ver o que ele está fazendo, sua mão continua conduzindo cada detalhe da nossa história. Deus conhece profundamente cada lágrima, cada oração feita em silêncio e cada luta que ninguém mais vê. Nada passa despercebido diante dele. A palavra nos mostra que o Senhor é um Deus presente, que caminha ao lado dos que o buscam e que sustenta aqueles que estão cansados. Em muitos momentos da história bíblica, homens e mulheres de fé enfrentaram períodos de grande dor, espera e incerteza. Ainda assim, foi exatamente nesses momentos que o poder e a fidelidade de Deus se tornaram mais evidentes. Abraão recebeu uma promessa quando tudo parecia biologicamente impossível. José passou anos de injustiça antes de ver o propósito de Deus se cumprir. Davi enfrentou perseguições e medos antes de assumir o trono. Jó atravessou uma das maiores provas de sofrimento registradas nas Escrituras. Em todos esses caminhos diferentes, uma verdade permaneceu constante: Deus nunca perdeu o controle da história. A Bíblia declara que o Senhor trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que tudo será fácil ou que não haverá dor, mas significa que nenhuma situação é desperdiçada nas mãos de Deus. Aquilo que hoje parece confusão, amanhã pode se revelar parte de um propósito muito maior do que conseguimos imaginar. Quando a fé parece pequena, Deus continua grande. Quando as circunstâncias parecem gritar mais alto que as promessas, a verdade da palavra continua firme. A esperança cristã não está baseada apenas em sentimentos ou em momentos favoráveis, mas no caráter imutável de Deus. Ele é fiel ontem, hoje e para sempre. Jesus ensinou que não precisamos viver dominados pela ansiedade sobre o amanhã. Ele apontou para os pássaros do céu e para os lírios do campo, mostrando que se Deus cuida até das menores partes da criação, quanto mais cuidará daqueles que são seus filhos. Essa verdade nos convida a descansar, não em nossas próprias forças, mas na fidelidade daquele que sustenta o universo. A cruz também nos lembra o quanto Deus se importa com a humanidade. Em Cristo vemos o amor de Deus expresso de forma profunda e definitiva. Mesmo quando o pecado e o sofrimento parecem vencer, a ressurreição declara que a última palavra pertence à vida e à esperança. Por causa disso, a fé cristã nunca é uma fé sem horizonte. Sempre existe um amanhã nas mãos de Deus. Muitas vezes queremos entender todos os caminhos antes de caminhar, mas Deus frequentemente nos chama a confiar antes de compreender. A fé bíblica não ignora as dificuldades, mas escolhe acreditar que Deus é maior do que elas. É como uma luz que continua brilhando, mesmo em meio à noite. Por isso, quando o coração estiver cansado, lembre-se de que Deus continua presente. Quando as respostas demorarem, lembre-se de que o tempo de Deus não falha. Quando a esperança parecer frágil, volte os olhos para as promessas que atravessaram séculos e continuam vivas. Deus ainda restaura histórias quebradas. Ele ainda levanta quem caiu. Ele ainda transforma desertos em caminhos de vida. Aquilo que parece o fim pode ser apenas o início de algo que Deus está preparando. A esperança que nasce da palavra de Deus não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da certeza de que existe um Deus soberano, amoroso e fiel, conduzindo a história. E quando colocamos nossa confiança nele, descobrimos que mesmo nos dias difíceis, não caminhamos sozinhos. Que o coração encontre descanso nessa verdade. Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Suas promessas permanecem firmes. Sua graça continua suficiente. E seu amor nunca falha. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E nenhum capítulo da nossa vida está fora do alcance do cuidado de Deus, mesmo nos caminhos mais difíceis. A esperança permanece viva, porque o Senhor continua sendo Deus, continua sendo bom e continua conduzindo tudo para um propósito cheio de vida, redenção e esperança.